Olá, alunos, tudo bem? Muito bom encontrá-los mais uma vez. Hoje nós estamos com a participação mágica e especial, a professora Gracileide, professora de Geografia aplicada ao Turismo, e nós vamos discutir, nós vamos debater sobre os principais temas da disciplina e a importância da disciplina para a formação profissional do guia de turismo. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigado, professor Pablo. Olá, Pablo. Oi. Olá, alunos. Tudo bem? Eu estou aqui para contribuir um pouco na formação de vocês como futuros profissionais de guia de turismo. O que eu posso dizer sobre a nossa disciplina? É que nós iniciamos a disciplina desde os conceitos básicos da geografia, passando pelos aspectos sociais e econômicos, né, da população do Rio Grande do Norte. Passamos um pouco também conhecendo os aspectos naturais, né, do nosso estado, trabalhando um pouco com as políticas públicas do turismo, né, e fazendo um fechamento de como tudo isso influencia nessa formação, que essa formação seja completa, tanto no âmbito das características físicas, quanto no âmbito das características socioeconômicas, muito importante para a formação do futuro profissional. Podemos, assim, fazer um balanço geral da importância da geografia como uma ciência que estuda o espaço para a formação desse profissional, porque a geografia, como ela estuda todo esse aspecto do espaço geográfico, esse espaço geográfico ele é dividido em categorias, né? E essas categorias nós podemos citar o lugar, o território, a paisagem e a região, não é isso? E aí vocês podem perguntar, e o que é que tem a ver esses conceitos, né, como sendo importantes para a formação desse profissional? Podemos dar um exemplo da paisagem, né? Tem um conceito assim que é bem sucinto do professor Milton Santos, que é um geógrafo, e ele vai dizer, um dos conceitos, que a paisagem é tudo aquilo que a nossa visão abarca. Mas além disso, além de tudo que a gente vê, né, existe assim outros elementos, como cheiros, né, como cores, como sentimentos, né, e que é interessante a gente observar, por exemplo, uma paisagem serrana. Não é isso? Sim. Então, essa paisagem é interessante que nós possamos conhecer os aspectos tanto naturais dessa paisagem, né? Aqueles aspectos naturais como características climáticas, né? As características geomorfológicas, que são essas formas de relevo. Excelente. Não é isso? Quais são essas características culturais daquela região, não é isso? As características também que são interessantes, que são essas potencialidades, não é? O que nós podemos fazer, o que é que o governo ele pode fazer para que atraiam, né, turistas para aquela localidade de acordo com essa paisagem. Sim. Não é isso? Ou seja, se por exemplo, nós estamos numa região serrana, vamos supor, né? Nós vamos ter um determinado clima que não é muito parecido com o clima natural do nosso estado. Seria um microclima, um clima diferente dos outros, né? Por exemplo, um determinado período do ano, nós vamos ter como é que eu posso dizer? A questão da temperatura, né? A gente, no mês de junho, julho, né? Nós vamos ter uma temperatura mais amena. Então, todos esses aspectos, ele vai determinar, né, digamos assim, um determinado atrativo turístico. Sim. É isso? Interessante a professora estar argumentando sobre esses aspectos, até porque nós temos um município onde o atrativo é muito forte, que é o município de Martins. Existe o festival gastronômico, existe o clima, como a professora comentou, ele acaba se tornando um diferencial relacionado ao nosso estado e acaba atraindo, consequentemente, muitos turistas para a localidade. Professora, relacionado ao turismo em si, nós temos atualmente algumas unidades de conservação. Qual é a importância dessa unidade de conservação para a atividade turística? Sim, as unidades de conservação, né, elas são muito importantes
também para o conhecimento do guia de turismo, e ela também está relacionada àquelas categorias do espaço geográfico que a gente tinha colocado no início, não é, professor? Sim. Por exemplo, essas unidades de conservação, ela é interessante ser conhecida porque, primeiramente, nós vamos priorizar um determinado bioma, não é isso? Se a gente for dar um exemplo do nosso Parque das Dunas, não é? Então é interessante que conheça o bioma que faz parte da Mata Atlântica, não é? Algumas características primordiais do solo, não é? Que no caso está inserido no grupo Barreiras, não é isso? E a importância também da característica das dunas. Né? Porque esse parque ele está realmente inserido, né, numa área de dunas fixas, não é isso? Sim. E a importância também para a absorção da água da chuva, não é? Excelente. Porque e também para a recarga do aquífero, né, dos lençóis freáticos. Então é interessante que nós saibamos todas essas características naturais e também conscientizar os visitantes, os turistas, né, que estão visitando aquelas unidades de conservação. Eu estou dando um exemplo do nosso Parque das Dunas, porque existem alguns visitantes que não têm essa consciência ambiental. E às vezes, por exemplo, vai visitar, não é isso, essas unidades e às vezes querem levar algumas mudas para casa, Sim. que às vezes até é natural, né? Você levar alguma muda para plantar em casa, ou então você leva alguma garrafinha d'água e joga, não é isso? Então, às vezes a gente acha que é algo mínimo, né? Mas que se cada um fizer a sua parte, não é isso? É interessante para a multiplicação dessa consciência ambiental. Interessante, professora. A professora Gracilene comenta sobre o Parque das Dunas, onde nós temos também a questão do Santuário Ecológico de Pipa, a Floresta Nacional do município de Inícia Floresta, a Mata Estrela, que fica no município de Baía Formosa. Ou seja, todo o polo turístico Costa das Dunas tem essa característica de bioma que a professora comentou, que é fundamental vocês, alunos, terem esse conhecimento. E volto a salientar mais uma vez, a participação de vocês na plataforma Moodle. Ou seja, quanto mais vocês puderem acessar o sistema, responder as atividades de acordo com o prazo estabelecido pela professora, responder chats, participar dos fóruns, todos esses aspectos vai contribuir bastante para o conhecimento de vocês. Professora, relacionada a turismo, políticas públicas, como é que a geografia se insere nesse cenário? Sim. Professor Pablo e alunos, é interessante a gente perceber que, como a geografia é uma ciência do espaço, eu volto a repetir, é interessante a gente perceber que nesse espaço, né, existe o que a gente chama de sistema de objetos e sistema de ações. Né? Ou seja, esse sistema de objetos seriam os que a gente chama de fixos, né? E o sistema de ações seriam esses fluxos. Então, qual a relação entre esse sistema de objetos, esse sistema de ações e essas políticas públicas? Então, a gente pode dar um exemplo assim, bem rápido, né, de algumas instalações de projetos, né, que facilitou justamente esse sistema de objetos e sistema de ações. Por exemplo, né, lá na década de 70, com a construção do Hotel Internacional Reis Magos, não é isso? E passando pelo Emprotur, né, que era uma empresa mais local, estadual, não é isso? Seria uma promoção mais estadual, não a nível federal, não é isso? Passando pela questão do projeto Parque das Dunas Via Costeira, não é isso? A gente vai ver um pouquinho também da questão do Prodetur, né, até chegar à regionalização do turismo. Então, a gente vai perceber o quê? Que todos esses projetos, eles influenciaram tanto a questão da urbanização da orla, né, daquela área litorânea, né, principalmente a área litorânea da sul, né, de Natal, do Rio Grande do Norte, não é isso? E o que é que vai acontecer? Vão ser instalados fixos, como, por exemplo, vias de acesso, né, desses turistas a outras praias,
como, por exemplo, de Ponta Negra, né, Via Costeira, Tibau do Sul, não é isso? Ou seja, a gente vai trabalhar também com alguns municípios que se inseriram nesses projetos, né, como, por exemplo, Natal, Extremóis, né, Ceará-Mirim, Parnamirim, Tibau do Sul, né, Nísia Floresta. Então, assim, foram áreas que, ao longo do tempo, desde a década de 70 até hoje, né, eles houveram uma transformação, justamente por conta dessas instalações, dessas políticas públicas. Então, influenciaram justamente a construção dessas vias, a construção de estradas, influenciaram justamente a chegada de outros turistas que antigamente não vinham, justamente porque não tinham esse acesso. É isso? A instalação também de equipamentos turísticos, né, como hotéis, como bares, restaurantes, né, que atendem a essas pessoas que chegam no nosso estado. Sim. Não é isso? E outra coisa também que a gente coloca nas nossas aulas é que o aluno ele veja esses projetos, né, que foram promovidos pelo governo e também buscando empresas privadas, né, a partir de isenção de impostos, não é isso? Mas também o guia de turismo ele tem que ter também uma formação crítica a respeito sim. disso. Não é isso? Que nós percebemos que existe sim um programa de interiorização do turismo, mas que nós, como cidadãos, a gente precisa cobrar mais das autoridades, do governo, para que eles também invistam no nosso interior, que existem muitas potencialidades turísticas, e não somente na questão do litoral. Não é isso? Então, assim, a geografia, como é também uma ciência crítica, né, a gente procura também passar isso para os nossos alunos, né, ver a questão turística dos projetos, a questão ambiental, mas também a questão crítica que nós, como cidadãos, façamos a nossa parte. Excelente, professora, excelente explanação. Alunos, tenho certeza que gostaram. Continuem estudando. Forte abraço.